E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Cara, a coisa tá difícil, né? O governo Bolsonaro, ele tem acenado com ampliação do programa emergencial, de renda emergencial, que é um programa muito necessário, no qual Bolsonaro e Paulo Guedes inicialmente defendiam pagar R$ 200 em uma única vez para que as famílias sobrevivessem à pandemia do coronavírus e sobrevivessem ao isolamento social. Após muita pressão da sociedade, após muita pressão de vários movimentos de trabalhadores, de sindicatos, de partidos políticos da oposição, Bolsonaro e Paulo Guedes recuaram e aceitaram uma proposta mais avançada, chegando ao valor da bolsa de R$ 600 para garantir a sobrevivência dessa quantidade gigantesca de brasileiros durante a pandemia. Isso, segundo alguns analistas, permitiu uma manutenção e até uma ampliação em determinados setores da popularidade do atual governo. Não vou entrar no mérito extremamente despolitizado, na minha opinião, de culpar a classe trabalhadora por querer receber uma ajuda para sobreviver. É um direito essencial deles, é algo necessário receber essa ajuda, entendeu? E, na verdade, essa ajuda emergencial devia até ser maior, devia ser um salário mínimo, para garantir, de fato, as necessidades mais básicas possíveis da população. E aí, só que, sabe como é, né? Orçamento público, o governante, ele busca alguma forma de custear isso. Alguns dias atrás, tem coisa de 15 dias, 10, 15 dias, o Instituto Milênio começou a falar mal dos servidores públicos, dizendo que se gasta mais com servidores, com trabalhadores, do que com a saúde, do que com a educação, do que com a segurança pública. É um dado bastante interessante. Só que o Instituto Milênio, que foi fundado pelo Paulo Guedes, que vem a ser o ministro da Economia do governo Bolsonaro e que defende o desmonte do serviço público, esse instituto esqueceu de comentar um detalhe, que esses dados sobre os gastos da educação, eles omitem uma coisa que é essencial. Eles omitem o gasto com a mão de obra. Os gastos com saúde, com os quais eles comparam os gastos com servidores públicos, também omitem os gastos com os trabalhadores da saúde. Então, na prática, boa parte dos gastos com servidores públicos são, na verdade, gastos com saúde, são, na verdade, gastos com educação, são, na verdade, gastos com segurança pública. Porque para ter saúde, educação e segurança, precisamos de médico, precisamos de enfermeiro, precisamos de professor, precisamos de merendeira, precisamos de policial, precisamos de delegado. Ok. Então a gente consegue estabelecer com tranquilidade que o governo Bolsonaro está mentindo. Que o Instituto Milênio está usando dados facciosos e distorcendo a realidade para gerar conclusões falsas quanto a isso. E aí a gente chega numa segunda questão. Alguns parlamentares ligados ao governo dizem que não, mas são ligados ao ideário defendido por esse governo, estão defendendo uma coisa chamada redução salarial dos servidores públicos. Eles apresentam que o salário máximo de um servidor público deveria ser o teto da Previdência Social. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem ganhasse acima teria que ter uma redução em seus salários, em seus vencimentos, para com isso direcionar esses recursos que sobrarem da redução salarial para custear o auxílio emergencial, que hoje está na faixa de R$ 600. Agora, faz um cálculo comigo. Você sabia que tem mais gente recebendo auxílio emergencial hoje do que gente trabalhando com carteira assinada no Brasil? É uma triste realidade, mas é verdade. Tem mais gente hoje recebendo auxílio emergencial do que trabalhando em carteira assinada. Em grande parte por causa do quê? Por causa da reforma trabalhista criada no governo Temer e que agora Bolsonaro quer aprofundar para reduzir ainda mais os direitos dos trabalhadores. Então, nesse arcabouço, eles querem aumentar de um lado a precarização ou de outro, distribuir uma bolsa, ao menos temporária, tirando de cima de quem? De outros trabalhadores. Só que algumas coisas eles não querem mexer. Por exemplo, banqueiro.
O banqueiro quase não paga imposto no Brasil. Vocês sabiam disso? Paga não. Quem tem um carro aí sabe que tem que pagar IPVA. Vai lá, todo ano, vai lá, o IPVA vai lá e come uma grana sua. Dono de iate paga IPVA? IPVA é um imposto sobre veículos. Dono de iate não paga. Dono de helicóptero não paga. Dono de jatinho não paga. Quem paga é o quem? Os setores médicos, classe média, servidores públicos, inclusive, pequenos empresários. O cara que é dono de uma lojinha, ele paga um montão de imposto. O cara que é dono de uma mega corporação, esse não paga quase nada. Porque a lógica do sistema tributário, ela retira dinheiro produzido pelo trabalho da grande maioria parte da população, dos setores médicos, dos trabalhadores mais pobres. Eles tributam arroz, eles tributam feijão, eles tributam eletricidade, eles tributam o transporte público. Mas eles não tributam o lucro dos bancos. Mas eles não tributam dividendos dos acionistas. Eles não querem tributar, por exemplo, participações em grandes empresas. Porque toda a lógica dos governos liberais se calca em tirar de quem? Do trabalhador. Então o trabalhador, que agora eles querem atacar, é o trabalhador do serviço público, que é tratado como vilão na sociedade brasileira há anos. E nesse ponto, o governo Bolsonaro está lado a lado com a Globo, que tanto critica, está lado a lado com o SBT, está lado a lado com o Bandeirantes, está lado a lado com os grandes grupos da mídia, que percebem no desmonte do serviço público uma oportunidade de ouro para ganhar cada vez mais dinheiro. Exatamente, Ulisses, você que está me ouvindo, companheiro, eles querem, se preciso for, para garantir o lucro dos bancos, dos ricos e dos poderosos, eles vão querer revogar a Lei Áurea. Eles dizem que os direitos do trabalhador, sejam eles servidores públicos, sejam eles trabalhadores de iniciativa privada, são privilégios, enquanto, na verdade, privilegiado no Brasil não é o trabalhador, privilegiado é o banqueiro, privilegiado é o grande especulador. Privilegiado são aqueles que aplicam com milhões e milhões e milhões de reais todos os santos dias no mercado financeiro e que não geram empregos com esse dinheiro. Geram dinheiro que é extraído da sociedade, extraído daqueles de quem trabalha. E aí a gente chega na grande hipocrisia. Vocês acham que vão reduzir o salário, por exemplo, do presidente da República? Os deputados vão reduzir seus próprios salários? Será que eles vão chegar lá, o Kim Kataguiri, não sei o que lá das quantas, ele vai, por exemplo, no Ministério da Guerra, bater na porta do general e falar: general, reduz o seu salário aí para... Sabe de quem ele vai tirar? Vai tirar do médico, vai tirar do enfermeiro, vai tirar do professor, vai tirar do policial. Vai tirar daqueles que eles têm facilidade de tirar. Vai tirar dos setores médios da sociedade. Eles vão criar mecanismos que vão prejudicar o quê? Uma grande parte dos trabalhadores, para gerar um fato político, que seria a manutenção, ao menos temporária, do auxílio emergencial, e depois eles vão fazer o quê? Vão acabar com o auxílio emergencial e transferir todo esse superávit que eles obtiveram para quem? De direito na cabeça deles, que é o sistema financeiro, através do pagamento da dívida pública. Então, pessoal, a gente não pode cair na ilusão de achar que os atos do governo Bolsonaro se dão de forma isolada. Bolsonaro, Paulo Guedes, Novo, a Globo, esse MBL, eles todos defendem a mesma lógica, que é a lógica do grande capital, que é a lógica dos especuladores. É a lógica de quem tira dinheiro de quem trabalha no dia a dia para dar para quem especula. E por isso eles dizem que tem que tributar as operações financeiras que a gente faz quando compra uma coisa na internet, mas não tem que tributar jatinho. Eles dizem que tem que tirar dinheiro do servidor público, mas não pode tributar lucro de banqueiro. Eles dizem que você, que está me ouvindo, tem que pagar mais imposto. Para eles, os ricos,
pagarem cada vez menos. Vamos dizer não a essa hipocrisia, a essas mentiras dos liberais que eles querem apenas cortar serviços públicos para garantir mais lucro para a Casa Grande, enquanto nós que estamos na senzala somos cada vez mais explorados. Vamos à luta, até a vitória sempre, e venceremos. Tchau, tchau.